Bom dia, pessoas queridas, vocês que me seguem aqui no canal, gratidão por estar aí, me vendo, me ouvindo, compartilhando esse vídeo, essa reflexão, e espero que você compartilhe também com outras pessoas, que você envie esse vídeo, link para outras pessoas queridas que você ama, enfim, faça o bem, espalhando a palavra, espalhando a reflexão que tem a ver com a Bíblia, Isso é muito bom, acalenta o nosso coração e é graças a isso, a você deixar o seu like, apertar o botãozinho aí do inscreva-se, acionar o sininho de notificações, que esse canal cresce a cada dia, tá bom? Gratidão por você fazê-lo crescer. E você tem também a oportunidade de ser um membro apoiador desse canal, aderir como membro à nossa comunidade, tá? E você vai ter conteúdos exclusivos, conteúdos restritos apenas aos apoiadores, tá certo? Já liberei 20 aulas ou mais do curso de liderança para você que é apoiador do canal. Então, muita gratidão e vamos para a nossa vinheta, já já eu volto com o vídeo de hoje. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 27, o finalzinho, e o 28 de Mateus, tá? Por que eu peguei esses dois capítulos? É o final do 27 e o início, na verdade, do 28. Porque esses dois trechos aí, eles falam da maior notícia que a humanidade poderia um dia receber. Você já vai entender qual é essa maior notícia. Antes eu quero dizer o seguinte, que existem 3 acontecimentos fantásticos envolvendo Jesus que estão interligados, tá? Jesus ter nascido mudou completamente o rumo da história da humanidade. Jesus, inclusive, dividiu a história em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso em si já é um acontecimento, um fato muito relevante. Agora, se Jesus tivesse nascido e não tivesse morrido, nós não teríamos nenhuma chance de viver vida eterna como é prometida por Deus. Talvez a humanidade já tivesse até se destruído, se autodestruído, tá? E se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, também nós não teríamos esperança, porque hoje nós estaríamos acreditando num Deus morto. E nós não acreditamos num Deus morto, nós acreditamos num Deus vivo. Afinal de contas, um Deus morto não faria bem, não mudaria a vida de ninguém. Então nós cremos num Deus vivo. Até existem aí 2 ou 3 filmes, sequências, me parece, que tem esse título, Deus não está morto. E realmente Deus não está morto, Deus está vivo. E nós acreditamos no Deus vivo. Agora veja como é que é a consciência humana, Aquelas pessoas que mataram Jesus, foram as responsáveis pela crucifixão de Jesus, elas tinham tanto medo do que eles fizeram, tinham medo de Jesus, na verdade, porque no fundo, elas não acreditavam que Jesus era apenas um ser humano comum. Elas não acreditavam. Elas tinham tanta inveja, tanto ciúme, tanta mágoa de alguém que veio provar que era melhor, que era maior do que eles, alguém que veio para evangelizar os pobres, curar os doentes, trazer boas notícias, boas novas de salvação, àqueles que não tinham nenhuma esperança. Isso não era uma prática comum, e aquelas pessoas ficaram com medo de Jesus. Eu lembro de uma música do Padre Zezinho, Jesus de Nazaré, eu acho que é o nome da música, que ele fala, mas o mundo ainda tem medo de Jesus. E mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. O medo dos judeus, aqueles que foram os responsáveis pela crucifixão, os principais responsáveis, o medo era tão grande de Jesus que no capítulo 27, no versículo 62, diz que no outro dia, que era o dia seguinte ao dia da preparação,
os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que aquele impostor, enquanto estava vivo, ele dizia que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Então manda alguns soldados com a gente para vigiar o túmulo, para não acontecer que os discípulos venham, roubem o corpo e saiam espalhando aí notícia falsa, fake news, dizendo que Jesus ressuscitou. E Pilatos então concedeu isso a eles, permitiu que os soldados, um destacamento, fosse até o túmulo, montasse lá uma escala de guarda, né? Vigília, né? Constante no túmulo, e vigiassem para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Veja onde estava o medo. Se eles tivessem certeza de que Jesus era um homem comum, um homem qualquer, não era filho de Deus, não tinha poder sobre a morte, eles não iam se preocupar com ressurreição. Se roubassem o corpo de Jesus, roubaram. Deixa lá, fazer o quê? É um homem comum, o que ele vai fazer? Mas não. No fundo, eles sabiam. Né? A consciência pesava, a consciência acusava, porque Jesus não era um ser humano qualquer. E veja que eles montaram um esquema de segurança, e no capítulo 28 diz que, passado o sábado, chegando o primeiro dia da semana, então vamos aqui esclarecer uma coisa. A sexta-feira era chamada dia de preparação. Aí vinha o sábado, dia de descanso. Por que dia de preparação? Era dia que os judeus se preparavam para o dia mais importante da semana, que era o sábado. E depois do sábado era o primeiro dia da semana. Sexta-feira não tinha o nome de sexta-feira e domingo não tinha o nome de domingo. Domingo era chamado de primeiro dia da semana. Sexta-feira era chamada de dia da preparação. E passado o sábado, os discípulos foram até, aliás, a Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E lá eles se depararam com a cena, né? A Bíblia diz que eles viram um anjo tinha descido ali, né? Desceu do céu, rolou a pedra do sepulcro, os guardas desmaiaram, ficaram como mortos. Descreve as vestes do anjo ali, que ele sentou em cima da pedra, as vestes dele eram brancas como a neve, ele tinha aparência de relâmpago, aquela luz, e os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E aí quando as mulheres chegaram, o anjo disse: não tenham medo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Venham ver o lugar que ele foi colocado. E elas entraram e viram um lugar vazio. E aí, quando a notícia correu, os guardas foram avisar, né, as autoridades do que tinha acontecido. Eles deram dinheiro para os guardas para eles mentirem. Eles subornaram os guardas para eles mentirem que eles dormiram lá na guarda do sepulcro e que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Olha o que o medo e a maldade no coração faz. Nem assim, nem sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles creram em Jesus. Eles tinham dúvida, tinham medo, mas não queriam acreditar. Veja como é que é a consciência humana. Oportunidade eles tiveram. Deus deu oportunidade para eles, mas nem assim eles aceitaram. Eles rejeitaram todas as chances, esgotou-se todas as possibilidades deles aceitarem a oferta de perdão de Deus. E a mentira, as fake news da época, né, que eram pagas para que se espalhassem, se espalharam. E o evangelista diz, na época que ele escreveu, né, até os dias de hoje corre esse boato de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Sabe, esse foi o maior acontecimento, a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé não valeria de nada. Nós não estaríamos crendo num Deus, falando sobre um Deus vivo, um Deus criador, um Deus redentor, um Deus mantenedor de todas as coisas. Agora, outro texto que eu quero destacar, 2 versículos, os últimos 2 versículos do Evangelho de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É a missão de Jesus,
É a missão e a promessa. Essa missão é para você e para mim. Vá, faça discípulo. Ensine outra pessoa a ser meu discípulo, a me obedecer. Ensine a ela a palavra que você aprendeu, que você sabe. Ensine as outras pessoas a serem fiéis, a serem obedientes a mim, disse Jesus. E eu vou estar com você até o final dos tempos. Você pode perguntar, Antônio, mas o que eu posso ensinar? Eu não sei muito da palavra. Mas você pode. O pouco que você sabe, ou o muito que você sabe, você pode compartilhar com outras pessoas. Mas o mais importante, você pode viver aquilo que você aprendeu. Você pode ter uma vida coerente com as lições, com os ensinamentos da palavra de Deus, com aquilo que você tem ouvido aqui no Torpedo 365. Porque não adianta nada o meu discurso, a minha reflexão diária aqui com vocês no canal seria em vão se eu não viver na minha vida aquilo que eu sei da palavra de Deus. Eu não posso ter um discurso diferente da minha prática. Eu tenho que praticar aquilo que eu creio. Eu tenho que praticar os princípios que eu prego, senão o meu discurso ele cai no vazio, ele se torna obsoleto. Então, o meu desejo para você hoje, gente, você que me ouve, você que me vê, é que você, primeiro, acalente no seu coração essa grande notícia. Jesus ressuscitou, a maior de todas as notícias, a melhor de todas as notícias. E segundo, que você viva uma vida coerente com os ensinos que você recebeu e nos quais você acredita, tá bom? Forte abraço para você, fique com Deus. Amanhã eu volto com o Torpedo 195. Um grande abraço, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.